Olá, boa noite. O Congresso Nacional volta a se reunir nesta semana para analisar vetos presidenciais e votar a liberação de recursos do orçamento. E os líderes vão se reunir em busca de uma solução para análise de propostas sobre a prisão em segunda instância. Mais detalhes com a repórter Érica Christian. Ao fechar um acordo com líderes da Câmara e do Senado, o presidente Davi Alcolumbre convocou 2 sessões do Congresso Nacional para esta semana. Na terça-feira, deputados e senadores deverão apreciar 11 vetos. Pelo entendimento, a maioria será derrubada, a exemplo de um que impediria a contratação de psicólogos e assistentes sociais para escolas públicas. Na quarta-feira, serão votados 24 créditos que vão liberar mais de 22 bilhões de reais do orçamento. Cerca de 5 bilhões de reais serão destinados para estados e municípios provenientes do último leilão do pré-sal. E os líderes partidários deverão decidir sobre a votação na quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça do projeto que institui a prisão em segunda instância. Algumas lideranças defendem que o Senado priorize uma proposta de emenda à Constituição já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E o plenário aqui do Senado deverá ter sessões na terça e na quarta-feira. Na pauta estão o detalhamento dos gastos dos governos, a proibição do corte de verbas destinadas a obras públicas e a dupla cidadania para brasileiros. Essa reunião de líderes sobre a questão da segunda instância está marcada para as 9 horas desta terça-feira, na residência oficial do Senado, com participação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Também participam da reunião os presidentes das Comissões de Constituição e Justiça do Senado e da Câmara, Simone Tebet e Felipe Francischini. Em sessão especial nesta segunda-feira, o Senado celebrou o Dia Internacional para o Fim da Violência contra a Mulher. A data foi escolhida oficialmente em 1999 pela ONU em memória ao assassinato de 3 irmãs na República Dominicana que lutavam por soluções de problemas sociais. O Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher é comemorado no dia 25 de novembro. A data foi escolhida para homenagear as irmãs da família Maribal, Patria, Maria Tereza e Minerva Maribal. Elas foram torturadas e assassinadas nesta mesma data, em 1960, a mando do ditador da República Dominicana, Rafael Trujillo. As irmãs dominicanas eram conhecidas por Las Mariposas e lutavam por soluções para problemas sociais. Em sessão especial, os senadores comemoraram a data. De acordo com as estatísticas, 1 em cada 3 mulheres sofre violência doméstica. E a violência contra a mulher é uma questão social e de saúde pública. Não distingue cor, classe econômica ou social e está presente em todo o mundo. Não podemos falar em combater a violência contra a mulher sem envolver os homens nos debates. Portanto, é necessária a participação efetiva do homem, não só nas discussões, mas a começar também da atuação incisiva nos programas de combate à violência contra a mulher. Os debatedores falaram sobre o cenário desejado para o futuro e as medidas que precisam ser feitas. Uma sociedade que precisa ter o respeito pela mulher independentemente da roupa que ela traje, uma sociedade que precisa saber que a mulher não é um saco de pancadas de homens. Precisamos entender que já temos muitos fatores contrários a nós mulheres e que se nós não nos respeitarmos, ninguém vai nos respeitar e não vão dar crédito à nossa voz. Hoje eu seria mais uma na estatística do feminicídio. Eu sou mais uma na estatística das mulheres que foram agredidas, violentadas e que venceram. Estão iguais a mim. Criem coragem. Denunciem. É possível sim, porque somos mulheres, somos fortes. E eu tenho certeza que como eu consegui chegar aqui, você também consegue. E
E o gramado do Congresso Nacional amanheceu com cruzes para representar os assassinatos de mulheres no Brasil. São 1.206 cruzes, o número de mulheres assassinadas no Brasil no ano passado. Em 2019, apenas no Distrito Federal já foram 27 mortes, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Os organizadores do ato querem chamar a atenção para a importância de as mulheres não ficarem caladas diante de violências. Entendemos que nós estamos em um Brasil, em um país de feminicídio, de tantas mulheres que não suportam a dor. E ter um grito que hoje isso para mim, eu entendo que eu sou livre e que eu tomei uma atitude para que elas também aprendam e venham tomar e sintam essa necessidade do amor próprio. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, fissuradora, alegria. A Comissão de Direitos Humanos debateu em audiência pública o Mais Brasil, pacote lançado pelo governo que pretende reformar o Estado brasileiro. São 3 propostas de emenda à Constituição que tratam do Pacto Federativo, dos fundos públicos e uma emergencial. Segundo o representante do Ministério da Economia, os governos federal, estaduais e municipais estão engessados, sem capacidade de investimento e sem dar conta das próprias obrigações. O nível de gastos é elevado. A gente tem um excesso de despesas obrigatórias, não só na União, mas também em estados e municípios. E esse é o resultado do modelo fiscal que a gente tem hoje. O investimento feito em 2018 foi só de 25 bilhões. É como se fosse R$100 por pessoa. É muito pouco. Para mudar esse quadro, os gestores precisariam de flexibilidade, dispor de opções para usar a verba pública. Você hoje com a União, com 93% de despesa, sendo despesa obrigatória, você não consegue fazer qualquer gestão. Estados e municípios não é diferente. Esses sacrifícios devem ser distribuídos proporcionalmente à capacidade contributiva de cada um. E está se preservando todo mundo que tem capacidade de poupança, ou seja, aqueles que são detentores de título da dívida pública. Os ganhos de capital estão intocáveis. Surgiram questionamentos. Como manter um serviço público de qualidade se a previsão é de redução do número de servidores? Temos uma previsão de, nos próximos 3 anos, de uma redução de quase 400 mil servidores públicos. Com essas perspectivas apresentadas, que ferem garantias e direitos desses trabalhadores, nós ficamos pensando como é que o Estado vai funcionar. Nós temos 1.761 acidentes por dia. São 73 acidentes por hora, um acidente a cada 49 segundos. O enfraquecimento do Ministério Público do Trabalho na fiscalização desses acidentes interessa a quem? Uma das medidas pretende acabar com municípios pequenos que não têm arrecadação em certo patamar. Fala-se em algo superior a 1.000 cidades. Se fala muito é que a área política do município custa muito caro. O prefeito, o vice-prefeito, secretários e vereadores. Em média, de todo o gasto de pessoal que uma prefeitura tem, a área política custa 5% desse valor. Então, não é uma economia muito grande, né, tu extinguir os municípios. Houve uma proliferação muito grande de municípios no Brasil. A gente entende que isso precisa ser revisto, lógico, de novo, com um aperfeiçoamento aí dessa norma que foi proposta. A Comissão de Direitos Humanos realizou também uma audiência pública para debater as condições de trabalho de tripulantes em navios de cruzeiro. Os convidados denunciaram jornadas excessivas de trabalho. A ideia de quem topa trabalhar em navios de cruzeiros é juntar salário em dólar e diversão, conhecer o mundo e outras culturas. Mas a realidade dos tripulantes pode ser bem dura. As jornadas de mais de 14 horas, 7 dias por semana, sem nenhum dia completo de folga semanal, é uma reclamação comum. A gente assina um contrato de um jeito e na hora da execução mesmo, na hora de bater o cartão do trabalho é diferente. A professora Ângela Teberga de Paula explica que jornadas excessivas podem comprometer a saúde e até matar.
O caso de Fabiana ficou amplamente conhecido no ano de 2012, em razão de um surto do vírus H1N1 nos navios naquela temporada, e trabalhou por alguns dias bastante enferma. Mesmo assim, o médico do navio atestou que Fabiana estava apta para o trabalho, e em menos de 12 horas, Fabiana veio a óbito. O assunto já foi discutido aqui no Senado. Em 2013, o senador Paulo Paim chegou a apresentar 3 projetos de lei, mas eles foram arquivados no ano passado. O objetivo era que a lei trabalhista do Brasil pudesse ser aplicada também a esses tripulantes brasileiros em navios internacionais. Para o desembargador, a legislação brasileira deve sim ser aplicada, uma vez que o pré-contrato é assinado no Brasil e a CLT, por enquanto, ainda é a mais benéfica para o trabalhador. Ainda entendo que as garantias, principalmente em relação à rigidez mental e física do trabalhador, porque não é o dinheiro que conta. O dinheiro é importante para a mantença do trabalhador, mas o que conta também é a preservação da sua rigidez física, mental, da sua dignidade. Então, o trabalhador não é máquina para trabalhar 14, 16, 17, 18 horas por dia. O procurador do Trabalho reconhece a dificuldade de fazer valer a lei brasileira em navios, onde trabalham cidadãos de mais de 30 nacionalidades ao mesmo tempo. Ele acredita que a melhor opção é o Brasil concluir a ratificação da Convenção sobre Trabalho Marítimo. Aprovada na Câmara em setembro, ela aguarda votação no Senado. Nós entendemos que a normativa da MLC ela reúne elementos que trazem uma segurança jurídica e estão num patamar, e com todo o respeito ao desembargador Paulo Regis, nós entendemos que está com um patamar melhor que a CLT. A subcomissão temporária da usina de Belo Monte está no Pará para fiscalizar as instalações da hidrelétrica. A última das 18 turbinas do projeto vai ser inaugurada nesta quarta-feira pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente da subcomissão, senador Zequinha Marinho, esteve hoje na usina. Ele verifica se a obra cumpriu condições socioeconômicas e ambientais. Belo Monte é a maior usina hidrelétrica 100% brasileira. Em capacidade de geração, perde apenas para a usina de Três Gargantas, na China, e a Itaipu Binacional, que é de propriedade do Brasil e do Paraguai. Todo mundo fazendo essa vistoria, vamos encerrar nosso relatório e a subcomissão tem como meta apresentar ao Congresso Nacional, ao governo, à ANEEL, ao consórcio Norte Energia e assim por diante. A CPI mista sobre notícias falsas deve ouvir nesta terça-feira o ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, o general Santos Cruz. Ele foi convidado para a reunião que ocorre amanhã a partir da 13h. O ex-ministro Santos Cruz afirmou em entrevista que sua saída do ministério foi o resultado de ataques de uma milícia digital, ligada a apoiadores do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele ficou no governo de janeiro até junho em uma das pastas consideradas mais estratégicas. O general foi convidado pela CPMI para explicar a afirmação. Os pedidos foram feitos pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e pelo deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. A comissão mista investiga ataques cibernéticos que atentam contra a democracia. Um projeto de lei em análise no Senado determina a volta da tributação sobre lucros e dividendos das empresas. A cobrança foi interrompida em 1995. O tema vai ser debatido pela Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, com a participação de representantes da indústria, do comércio e do setor bancário. Na sexta-feira, o Senado fez uma sessão especial para comemorar o centenário de nascimento de Rui Barbosa. Um dos grandes personagens da história do Brasil, Rui é lembrado também em outros países. Rui Barbosa nasceu em 5 de novembro de 1849 e se tornou uma das figuras públicas mais marcantes da história do Brasil. Advogado, político, diplomata, brilhou em vários campos.
Um documentário da TV Senado que resume a trajetória do baiano foi exibido durante a sessão. Rui Barbosa foi o revisor da primeira Constituição republicana do país. A Lei Magna de 1891 seguia o modelo americano. Em 1909, Rui Barbosa lança a inflamada campanha civilista. Sai candidato à presidência da República pela primeira vez contra o Marechal Hermes e perde. Candidata-se novamente em 1919, mas é derrotado nas urnas, dessa vez por Epitácio Pessoa. Rui Barbosa ficou conhecido como a Águia de Haia por sua participação na Conferência de Paz, realizada em 2007 naquela cidade holandesa. Por causa desse evento, os poloneses, quem diria, reverenciam a memória de Rui até hoje. Naquela altura, Polônia foi obrigada a desaparecer do mapa do mundo. Fomos, infelizmente, divididos, nosso território foi dividido entre nossos poderosos amigos, agora, mas na altura nem tanto, vizinhos. Na nossa memória, o discurso dele no Haia nunca vai desaparecer, porque naquela altura ele falou que a Polônia tem todo o direito de voltar ao mapa do mundo. Rui é um patrono, reitero, deste Senado, da República Brasileira, como foi fundada. Sabemos do protagonismo dele na esfera internacional. O senador Randolfo Rodrigues é autor de um projeto de resolução que dá ao plenário do Senado o nome de Plenário Rui Barbosa. O texto ainda não foi votado. O Senado também analisa uma proposta da senadora Maria do Carmo de criação do Prêmio Rui Barbosa, a ser concedido a pessoas que tenham oferecido contribuições relevantes ao Poder Legislativo e às carreiras jurídica e diplomática. E o Jornal do Senado publica, nesta terça-feira, uma reportagem especial sobre as mudanças nos planos de saúde. Mais detalhes com a jornalista Fernanda Vidigal. O especial Cidadania desta semana mostra que a cobertura dos planos de saúde pode mudar. As operadoras alegam que foram prejudicadas com a crise econômica e apresentaram uma proposta que reduz o número de serviços oferecidos e o preço das mensalidades. Segundo elas, mais pessoas poderiam pagar um plano de saúde. Órgãos de defesa do consumidor, no entanto, dizem que a mudança prejudica os clientes que terão uma cobertura menor. O Senado está atento ao debate. A reportagem explica os projetos de lei para proteger o consumidor nessa relação. Leia o especial Cidadania que o Jornal do Senado publica toda terça-feira. A versão digital pode ser acessada em senado.leg.br/jornal. Na sexta-feira, foi concluída aqui no Senado a edição piloto do programa Estágio Visita, que tem o objetivo de aproximar os jovens da política. 19 estudantes de graduação e pós-graduação de diversos estados do país participaram do projeto. Com o fomento da educação jovem, a gente vai conseguindo fazer o país se desenvolver ainda mais. Esta é Cíntia Sanches. Ela tem 22 anos de idade e estuda economia em Rondonópolis, no interior do Mato Grosso. Ela fez uma viagem de quase 1.000 quilômetros em direção à capital federal para participar do programa Estágio Visita promovido pelo Senado. Cíntia nasceu em uma família de baixa renda, mas isso não a impediu de ter sonhos altos e de pensar nas necessidades do próximo. Ela desenvolve na região em que vive um projeto social de educação financeira para outros universitários. Estar em Brasília participando do Estágio Visita é uma oportunidade de levar as demandas da sua comunidade para os políticos. Vir aqui era um sonho meu, porque eu acredito muito que a política tem efetivamente poder, né, de fazer com que nós possamos melhorar de vida. Para mim é incrível estar aqui, né? Eu acredito que todos os jovens que saírem daqui, quando voltarem para suas casas, serão jovens totalmente diferentes, vão implantar aí nas suas comunidades projetos, ações que façam também outros jovens ter esse interesse. Durante toda a semana, 19 jovens de 10 estados do país acompanharam de perto as atividades legislativas. Eles participaram de cursos de formação e entenderam como o Senado funciona. Tudo isso com visitas aos locais onde a política brasileira acontece. É o caso dos plenários do Senado e da Câmara e das comissões. Se todos os brasileiros, os jovens, principalmente universitários, enfim, tivessem a oportunidade de ter, iria ter uma visão diferenciada do que é o Senado Federal. Eu quero vir como candidata a vereadora no meu estado, né, na minha cidade, e está sendo uma oportunidade de conhecer
como um político deve se comportar em sociedade. Os jovens foram recebidos pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pelo presidente da Frente Parlamentar da Juventude, senador Irajá, que também é idealizador do projeto. Eles estão tendo a oportunidade de poderem conhecer ao vivo como que é a dinâmica, né, aqui no Senado Federal, e vão ter a chance de poder levar isso aos seus estados, aos seus municípios, dando ressonância ao que eles aprenderam aqui e, claro, despertando interesse para que outros jovens possam também vir durante o ano que vem, no ano de 2020, nos visitar. Esta primeira edição do Estágio Visita, idealizada pela Frente Parlamentar Jovem, ainda é um teste. Os estudantes não pagam pela alimentação e hotel. Os custos ficam por conta do Senado. A ideia é ampliar o projeto nas próximas edições, com a participação dos universitários de todo o país. Eles foram escolhidos pelos blocos partidários, os blocos partidários fizeram as indicações e aí essas pessoas então vêm para cá. Em um segundo momento, nós podemos aprimorar ainda mais, receber mais jovens e a ideia sempre estar ampliando o programa. No encerramento da edição de 2019, a diretora-geral do Senado homenageou o senador Irajá e o coordenador de capacitação do Instituto Legislativo Brasileiro, Ronaldo Oliveira, que acompanhou os estudantes durante a semana. Eu queria que a gente desse uma grande salva de palmas para o senador Irajá e para o Ronaldo. Os estudantes do programa Estágio Visita apresentaram 3 sugestões de projetos de lei. A primeira determina que a Comissão de Educação do Senado faça audiências públicas mensais com representantes dos estudantes. Outra sugestão inclui conteúdo sobre a Constituição na disciplina de História do Brasil no ensino médio. A terceira sugestão cria a Semana Nacional de Conscientização Política da Juventude, a ser promovida pelo governo federal. Já o programa Jovem Senador, que acontece anualmente desde 2011, começou nesta segunda-feira. Estudantes do ensino médio de 26 estados, mais o Distrito Federal, vão conhecer Brasília e aprender sobre o processo legislativo do Senado. Eles são vencedores do concurso de redação que teve como tema Cidadão que acompanha o orçamento dá valor ao Brasil. Nesta edição, foram escritas mais de 120 mil redações. Os olhares curiosos não escondiam a empolgação da turma que desembarcou na capital do país. Alguns entraram pela primeira vez em um avião, outros nunca tinham deixado a cidade natal. Nem o clima nublado esfriou a emoção dos estudantes que vão ver de perto o funcionamento do Senado. Expectativa grande, mas antes, uma selfie para eternizar a experiência. Toda a correria que teve até o aeroporto, até chegar aqui. E só esse pequeno momento do dia, acho que já superou as expectativas. Porque o que eu achava que ia acontecer no primeiro dia ou no começo, já foi maior do que eu pensava, né? Então, é algo inacreditável. A primeira parada foi a Catedral. O lugar que eles só tinham visto pela televisão arrancou suspiros e ganhou a admiração dos estudantes. Em seguida, o Senado. A alegria tomou conta da turma que pôde conferir a exposição com as redações do concurso. Os pais dos 3 primeiros colocados vão poder acompanhar durante 2 dias a maratona dos filhos. Eu tenho certeza que vai ser uma semana muito proveitosa, né? E a gente está aí curtindo, né? Aproveitar o tanto que a gente pode. Né, e torcendo por eles também. E essa turma vai ter uma programação intensa. Vão conhecer o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, é claro. Aqui, os estudantes vão discutir o tema da redação, conhecer os senadores, acompanhar as votações e conhecer o processo legislativo. E quem deu as boas-vindas para os estudantes foi o senador Irajá, presidente do Conselho do Jovem Senador. Para mim é uma grande alegria poder estar participando ativamente, recebendo não só como senador, mas também como entusiasta do programa. E eu tenho certeza que eles vão levar grandes experiências que vão aprender aqui no Senado Federal dos seus estados. E vão poder também testemunhar um pouco do funcionamento da casa, podendo dar ressonância aos trabalhos que nós realizamos para os seus municípios. E nós ficamos por aqui.
Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e fique agora com imagens do primeiro dia do projeto Jovem Senador deste ano.